Olá, esse é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet no futuraplay.org. Cirurgias realizadas por robôs, aplicativos que fornecem orientações à distância para o tratamento da depressão, testes que identificam a localização de um câncer por meio da análise de uma única gota de sangue, próteses para as mãos com a sensação real de toque. Se você pensa que essas tecnologias fazem parte dos filmes futuristas de ficção científica, está enganado. Todas elas já são utilizadas na medicina e estão transformando a prevenção, o diagnóstico e também o tratamento de muitas doenças, inclusive na rede pública de saúde do Brasil. Sobre esse assunto, eu converso com Eduardo Linhares, que é médico cirurgião gastrointestinal do Instituto Nacional do Câncer, e com Gilberto Buogo, urologista e cirurgião robótico do Hospital Samaritano. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, uma pergunta para o Eduardo. O INCA foi uma das unidades, né, a se destacar logo de início com a cirurgia robótica. O que vocês já perceberam de evolução no atendimento? É verdade, Eliane. Antes de mais nada, muito obrigado. Eu queria agradecer a você, a toda a equipe do Canal Futura, a oportunidade de estar aqui e falar sobre um tema tão apaixonante como a cirurgia robótica. E assim, é verdade, em 2012, graças ao Instituto Nacional do Câncer e ao próprio Ministério da Saúde, nós introduzimos a cirurgia robótica como uma linha de pesquisa no Instituto. Na verdade, nós procuraríamos responder exatamente a sua pergunta, de que valeria, dentro de um sistema público, a compra e utilização de uma tecnologia de alto custo. O que nós aprendemos nesses 3, 4 anos? Nós temos, no momento, mais de 600 cirurgias feitas, englobando basicamente 4 áreas. A urologia, a ginecologia, a gastrointestinal, da qual eu faço parte, e cabeça e pescoço. E nós aprendemos o seguinte, e publicamos isso em revista de alto impacto no exterior. Na minha área, foi dramática a modificação, no mínimo na cirurgia retal, na cirurgia do câncer do reto. Tá? Por que foi? Porque, na realidade, talvez vá voltar a isso, mas eu rapidamente gostaria de deixar, que o robô, quando a gente fala em robô para o público em geral, não é um robô igual o da montadora de um automóvel, que tem lá a programação de apertar um parafuso. Na realidade, a gente fala de uma estrutura que comporta 3 partes, grosseiramente, uma geradora de imagem, os 4 braços que serão acoplados ao paciente e um console onde eu sento e vou manipular esses 4 braços. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o braço gira de forma melhor do que a própria mão humana. A gente tem uma liberdade de movimentos e de precisão muito maior. A manutenção aumentada da visão 3D. Eu tenho uma capacidade de queimar coisas, etc. E, principalmente, sendo curto e objetivo. Isso é fundamental na área de oncologia, na área da cirurgia do câncer, porque quanto mais preciso você for, melhor será seu resultado, melhor será o trauma que você inflige ao doente e, por conseguinte, será melhor a recuperação e mais cedo, por exemplo, esse doente estará pronto para entrar para a quimioterapia ou para entrar para um tratamento após a cirurgia. Então, voltando à pergunta inicial, agora, passados 4 anos, a gente não considera mais linha de pesquisa, a gente considera como uma tecnologia de ponta e que faz todo o sentido ser usada. Certamente não é para qualquer lugar e nem para qualquer situação em função do custo, mas basicamente foi isso que nós aprendemos em 4 anos. E Gilberto, como na urologia vocês estão aplicando esse desenvolvimento tecnológico? A cirurgia robótica ela é uma tecnologia visando um procedimento médico minimamente invasivo. E a urologia hoje provavelmente seja a especialidade médica hoje que mais utiliza o robô como instrumento de tratamento. As prostatectomias radicais, que são basicamente o carro-chefe da cirurgia robótica, elas se beneficiaram muito por conta da localização do órgão onde você tem que atuar.
Então, o robô permite... O robô, na verdade, o que ele é? O robô é uma cirurgia videolaparoscópica, onde você utiliza de uma interface entre o médico e o paciente, que é a plataforma robótica. Só que você com esse instrumento, você tem uma visão melhor do órgão a ser examinado, a ser operado. Para você ter uma ideia, a gente tem uma amplificação de 10 a 15 vezes do órgão a que está sendo operado, quando você tem uma nitidez muito maior dessa imagem. Você tem como o Eduardo falou, as pinças robóticas, elas têm uma rotação e uma angulação que reproduz o seu movimento no console. Então, a forma que você movimenta a sua mão no console, você reflete na pinça robótica. Então, com isso, você consegue movimentos delicados, você consegue dissecções delicadas. A gente consegue, com isso, manter funções que antes você tinha dificuldade de manter no pós-operatório de pacientes na cirurgia convencional. Como, por exemplo, você consegue manter retornar uma continência na cirurgia de próstata especificamente, você consegue um retorno da continência urinária muito mais precocemente, você consegue, em grande parte das vezes, manter o padrão erétil do paciente, que era um grande drama da cirurgia robótica, da cirurgia tradicional. Para câncer de próstata. Então, isso tudo aí, na verdade, você começa, quer dizer, a partir do momento que, quanto mais você trabalha essa tecnologia, você começa a ficar mais desconfortável para fazer as anteriores. E os pacientes têm sido muito beneficiados. Hoje, para você ter uma ideia, um procedimento que tinha uma internação de 4 dias, passou a internação de 24 horas, ele em 15 dias ele está retornando às suas atividades laborais e às suas atividades sociais normalmente. Então, realmente, essa questão do acelerar todo o processo de tratamento para a rede pública, pensando de uma certa maneira, é interessante porque favorece um maior atendimento também. Eu acredito que isso faz você tem uma rotatividade maior de leitos, né? Verdade. Certamente. Na realidade, minha única área de setor pública de atuação é o INCA. Mas o que a gente tem batido é através de um projeto chamado ERAS, que é Enhanced Recovery After Surgery. O que é isso? Isso é um negócio que na Inglaterra já se faz, que é basicamente o que o Gilberto citou, que é você tentar proporcionar um retorno quase imediato do doente a todas as suas atividades, guardadas as devidas proporções da cirurgia que você fez. Mas, de uma forma geral, o indivíduo come de noite ou no dia seguinte de ser operado. Você invade ele com tubos e sondas o mínimo que for necessário. E esse indivíduo tem a alta o mais precoce possível. Com isso, você diminui maciçamente o tempo de internação e gera o que vocês dois citaram. Para a rede pública, uma maior rotatividade de camas, que é a grande limitação dos hospitais públicos para fazer frente a uma população cada vez maior que precisa de atendimento público. Consequentemente, e provavelmente também reduz custos com o tratamento também das pessoas. Esse é um ponto que eu acho que nós poderíamos discutir, porque é muito importante, porque a crítica universal à cirurgia robótica chama-se custo. O aparelho é muito caro, a manutenção do aparelho é cara, tudo isso, por enquanto, é verdade, porque só tem um aparelho no mercado mundial. Como qualquer coisa, até sorvete, quando houver a concorrência, o preço cai. Mas vamos colocar isso de lado. Na realidade, quando você contabiliza não mais o ato cirúrgico em si, mas a soma de tudo isso, do ponto zero em que ele senta para ser internado, a hora em que ele vai para casa, já existem vários trabalhos mostrando, na minha área, estimo que urologia deva ser coisa parecida, uma diminuição de custo. Então, na minha área, onde a videolaparoscopia era o padrão ouro, quando a gente compara a robótica com videolaparoscopia, a robótica acaba se tornando igual ou até mais barata e cumprida a curva de aprendizado da cirurgia robótica. Nós falamos agora há pouco, o senhor explicou, né, a função do médico numa cirurgia dessa, operar um equipamento, e um equipamento que tem tudo para ser mais preciso, esse é o grande objetivo. E a preparação do profissional, como anda? O profissional que vai operar essa máquina.
Eu acho que é fundamental. Não só é fundamental, como é obrigatória. Assim como ninguém compra um helicóptero e monta nele para sair pilotando, você tem que ter um brevet, a mesma coisa é o que tange a robótica. E ainda, assim como um helicóptero, mesmo tendo o brevet inicial, você ainda precisa de alguém de mais experiência do seu lado, não só para que você não faça uma intervenção que leva 2 horas em 6, né? Ou que você desista e resolva para a forma convencional uma cirurgia que na mão de alguém com um pouco mais de habilidade seria. Então, eu acho muito interessante, o Gilberto vai comentar bastante sobre isso, existem vários programas educacionais para você se transformar num cirurgião robótico. Agora, você tem que passar por todas essas fases para poder sentar na plataforma e tentar pilotá-la, entendendo que no início você vai ter um supervisor ao seu lado. É longa essa preparação? Essa curva de aprendizado, na verdade, demanda realmente de um esforço pessoal e é oneroso ainda no Brasil. Para você ter uma ideia, nós temos no país em torno de 25 plataformas robóticas só. Nos Estados Unidos existem 2.590. Então, à medida que isso aí for ampliando e para os hospitais onde existe formação de residentes, né, de médicos residentes, isso provavelmente vai ser mais interessante. Mas hoje, você como médico da clínica privada, iniciar um treinamento desse realmente é uma demanda grande, é um esforço grande. A curva de aprendizado é longa, não é um procedimento que basta você ser um cirurgião para realizá-lo, você precisa de uma educação específica para isso, de um treinamento específico para isso. E isso é uma coisa que ainda está esbarrando, talvez pelo número pequeno de plataformas que a gente tem instalado no país. Mas, felizmente, eu acho interessante quando você tem o INCA, por exemplo, que é um hospital onde existe residentes em treinamento. Sim. Provavelmente esses residentes já sairão com a sua formação em cirurgia robótica, né? Isso vai ser a médio prazo, eu acho que esse problema vai ser resolvido. Falando em tecnologia, não tem limites, né? Não tem limites. Não tem limites. No ano passado mesmo, professores da USP anunciaram uma experiência inovadora no tratamento da depressão. Um aplicativo para smartphone chamado Conemo seria testado em pacientes de unidades básicas de saúde da Zona Leste de São Paulo. Depois de processar informações sobre o estado emocional dos pacientes, esse programa de ativação de comportamento, intervém com estímulos que possam aliviar sintomas da depressão. E existem outros aplicativos já no mercado. Eu convido para a conversa agora o Daniel Lindenberg, que é fundador e CEO do DocBot, uma plataforma tecnológica que orienta sobre sintomas, em que é possível também agendar uma consulta presencial. Você escuta a gente, Daniel? Escuto, Eliane. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar no Canal Futura. Sim. E também boa tarde ao Eduardo e ao Gilberto. Isso. Explica para a gente, por favor, Daniel, como funciona o DocBot. Ok. O DocBot, na realidade, ele é aquilo que em tecnologia vem crescendo muito, que são os chatbots, né? Então, um chatbot, ele é a junção de duas palavras de chat, que são as plataformas de chat que a gente já conhece, tipo WhatsApp, Facebook Messenger e tantas outras, e o bot, que é esse robô que roda dentro dessas aplicações. Então, ele é um robô de inteligência cognitiva, né, que ele é capaz de, ao longo do tempo, estabelecer alguns vínculos com as pessoas, e o nosso objetivo é prestar serviços relevantes aí no dia a dia desse usuário da plataforma. O público-alvo seriam pacientes e também os médicos? Na verdade, nós estamos olhando nesse momento muito para esse paciente com demandas de baixa complexidade, né, que hoje procuram na internet diversas informações a respeito de eventuais sintomas e que encontram ali uma miríade de informações, inclusive muitas vezes desestruturadas. Ou seja, no meio de conteúdos muito bons, você tem conteúdos que são de fontes bem questionáveis. Então, na realidade, o que a gente
objetiva com o DocBot é realmente ajudar as pessoas a entender um pouquinho melhor os seus sintomas, utilizando como base sistemas que já são amplamente utilizados nos Estados Unidos, sobretudo na Europa e especificamente tem Agora, justamente essa questão da confiabilidade da informação a qual essa pessoa vai ter acesso, né? Tem como explicar melhor, assim, tentar esclarecer a fonte dessas informações que a pessoa vai acionar, vai questionar? Que justamente não seria, não é uma pesquisa básica que a gente faz hoje, por exemplo, se entrar na internet. Não, sem dúvida. Na realidade, quando você acessa o DocBot, então só para explicar um pouquinho, né? Quer dizer, como você acessa o DocBot? Hoje ele está disponível na plataforma do Facebook Messenger, né? Então quem tem acesso ao Facebook, uma conta no Facebook, pode fazer uma pesquisa por DocBot, DOCBOT, e mandar uma mensagem para o DocBot e começar a interagir com o DocBot. Numa primeira apresentação do serviço, a gente traz 3 opções para este usuário. Tá? Um é uma solução de análise de sintomas, de análise de sintomas. Um segundo serviço que é uma orientação remota. E o terceiro serviço que é toda uma plataforma de agendamento de consulta presencial. Tá? Então, na realidade, o que acontece? O serviço de análise de sintomas, o que nós fizemos foi utilizar uma solução, uma solução de symptom checker, né, que são soluções que são utilizados em muitos serviços de triagem de pacientes. Então, a gente utilizou essa solução, ela é uma solução que foi trazida para o Brasil a questão de 12 meses atrás, e ao longo desse tempo veio recebendo uma série de informações localizadas de saúde. Então, o que acontece? Essa solução ela é uma solução de uma árvore de decisão, né? Que em função daquilo que o usuário vai respondendo, ele vai te levando a novas perguntas. No final desse processo, então isso tudo tem um embasamento científico muito importante, enfim, todas as patologias estão colocadas ali e seguem regras internacionais amplamente já utilizadas em diversos lugares do mundo em relação a esse fluxo. O que acontece no final dessa checagem de sintomas é a possibilidade, obviamente, da interação não terminar ali, né? Quer dizer, o que a gente pretende é levar este usuário até o processo final, que é o agendamento de uma consulta presencial, depois que ele passou por um serviço que ajuda ele a entender um pouquinho melhor quais são os sintomas que ele tem, que eventualmente ele pode, logo na sequência, dentro da própria plataforma, entrar em contato com um agente, um profissional de saúde. Sim. E aí termina o fluxo com o agendamento de uma consulta presencial que pode ser feita no consultório do médico ou no domicílio. Sim, Daniel, o doutor Eduardo Linhares tem um comentário a fazer, né? Uma pergunta. Na realidade, eu acho que é fabulosa a ideia, eu acho que isso é muito importante, porque, usando 2 palavras que você usou, são fundamentais. Quer dizer, haverá uma informação confiável, uma vez que a gente pode colocar e existe qualquer coisa na internet prometendo o impossível, você encontra. E outra, se eu entendi, na realidade é inicialmente uma orientação, né? E eu acho que isso sim, isso é positivo por acreditar que nada substitui por algum problema um pouco maior a relação médico-paciente. E aí a pergunta que viria é o seguinte, mas na realidade a plataforma se propõe a marcar uma consulta presencial. Como funcionaria isso? Qual seria o critério para escolher o médico a quem você recomendaria? Ou como isso funcionaria? Eduardo, obrigado pela pergunta. Na verdade, sem dúvida nenhuma,
essa relação presencial ela é fundamental, né? Quer dizer, para a gente faz muito sentido o fluxo completo que vai de um esclarecimento a respeito de um sintoma até esse agendamento. Na realidade, o que acontece? Nós temos hoje serviços de médicos que disponibilizam a sua agenda na nossa plataforma. Na realidade, o que compõe, um dos serviços que compõe o DocBot é um serviço que, inclusive, nós lançamos no ano passado, que chama Doutor Vem, tá? Que é uma plataforma que se propõe a unir médico e paciente para atendimento domiciliar. E a gente expandiu isso com a integração de outras agendas que estão disponíveis no mercado. Então, o que acontece é que no fluxo do agendamento de consulta, quando o usuário resolve pedir por uma consulta, e essa consulta, no caso, ele prefere que essa consulta seja domiciliar, mas também pode ser no consultório do médico, ele coloca o CEP da localização da onde ele está, tá? E no caso do atendimento domiciliar, por exemplo, aparece dentro daquele CEP, aparece as especialidades que estão disponíveis, que podem ser, basicamente, nós trabalhamos com as atividades, as 3 principais atividades que são demandadas pela baixa complexidade, que é a pediatria, a clínica médica e a geriatria, tá? O usuário escolhe uma dessas 3 especialidades e ali aparece uma relação de médicos disponíveis para fazer um atendimento domiciliar, no caso desse... Daniel, é realmente uma prestação de serviço. Vocês encerram esse ciclo, então, ainda possibilitando a oferta aí de um profissional de saúde para atender as pessoas. Exatamente. Fecha o ciclo, o que a gente fala aqui é uma plataforma conversacional, né? E end-to-end, que eu começo ali no momento da dúvida e levo até o médico uma consulta presencial. Tá joia, Daniel. Obrigada, viu, pela sua participação no Conexão. A gente deseja sucesso aí com a sua ideia. Bacana. Obrigado, Eliane. Estou à disposição e espero que vocês acessem DocBot. Obrigado. Nada, um grande abraço. Estamos caminhando para os minutos finais do programa. Eu já gostaria de pedir a última palavra de vocês, né, sobre essa relação. Tecnologia e medicina, então, realmente a gente tem um futuro promissor pela frente. Já começamos, o Brasil já deu o primeiro passo. Gilberto? Sim, eu acho que, quer dizer, a busca pela tecnologia melhor sempre vai continuar, né? Hoje, dentro da cirurgia robótica, nós já estamos trabalhando com single port, que é um avanço na cirurgia robótica inicial, onde você faz cirurgias com um único acesso de torno de 2 centímetros, com um grau de invasão muito menor e uma recuperação mais rápida ainda. Enfim, eu acho que não há limites. Provavelmente nós vamos chegar no dia em que não vamos precisar operar ninguém mais, talvez. Talvez. Suas observações finais, Eduardo? A minha observação final é para o público, para todos, é inexorável. Não adianta brigar com o avanço tecnológico. Ele dominará. O que vai ser o futuro? A gente pode imaginar que talvez eu não tenha emprego de cirurgião daqui a 30, 40 anos, porque uma programação robótica faça o que eu vou fazer. E as pessoas vão arranjar outros empregos, né? Ou isso gerará um outro tipo de emprego. Eu só acho que não adianta brigar. É inexorável o avanço da medicina e com a tecnologia moderna. O que a gente espera é que ela dê mais oportunidade de atendimento a quem não pode pagar por ele, né? Que justamente esse uso no sistema público possa também se ampliar. Possa disseminar no sistema público para que as pessoas tenham acesso, é verdade. Concordo. Em gênero, número e grau. Tá bom, obrigada pela participação de vocês no Conexão Futura. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. A vocês de casa também, obrigada pela participação. É sempre bom ter você aqui com a gente. Conexão Futura vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira na tela do canal Futura ou a qualquer hora do dia e da noite no futuraplay.org. Até a próxima.